Salmo 40, nós vamos ler a partir do versículo 1. Esperançosa e confiantemente esperei por Yahvé. Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu grito por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão em Yahvé. Bem-aventurado o homem que põe em Yahvé a sua confiança e não se volta para os arrogantes nem para aqueles que se desviam na mentira. Muitos desígnios e maravilhas tu tens realizado para conosco, Yahvé, Deus meu. Ninguém se compara a ti. Se quisesse anunciá-los e deles falar, numerosos demais seriam para contá-los. Sacrifícios e ofertas de manjares não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requereste. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Deleito-me em fazer a tua vontade, a tua lei está no meu íntimo. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, eis que os meus lábios jamais fechei, Yahvé, tu o sabes. Não ocultei a tua justiça no interior do meu coração. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi o teu amor pactual e a tua verdade da grande congregação. Tu, Yahvé, não retenhas de mim as tuas misericórdias compassivas. Mantenha-me continuamente seguro o teu amor pactual e a tua verdade, pois cercam-me danos e destruição em demasia. Alcançam-me os meus pecados e não mais consigo ver. São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça e o meu coração enfraquece. Agrada-te, Yahvé, em livrar-me. Apressa-te, Yahvé, em socorrer-me. Sejam juntamente envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e sejam humilhados os que se alegram da minha calamidade. Fiquem consternados por causa da sua vergonha os que para mim dizem: bem feito, bem feito. Alegrem-se e regozijem-se em ti todos os que te buscam. Digam continuamente os que amam a tua salvação, e Yahvé seja engrandecido. Eu sou aflito e necessitado, porém Yahvé cuida de mim. Tu és o meu ajudador e libertador. Ó Deus meu, não te detenhas. Nas últimas semanas, os gaúchos viram os seus rios, alimentados por chuvas torrenciais, invadirem as suas cidades, bairros, ruas e casas. E quando essa água foi embora, ela deixou para trás toneladas e mais toneladas de lama. O estado gaúcho tornou-se um verdadeiro atoleiro de lama. E curiosamente, atoleiro de lama é uma das expressões que Davi usou aqui no Salmo 40 para caracterizar os sofrimentos por ele enfrentados e dos quais Deus o livrou. O atoleiro de lama enfrentado por Davi no Salmo 40 era metafórico. Ele não estava realmente preso num atoleiro de lama literal. É simplesmente uma imagem que ele usa. Então, o atoleiro de lama enfrentado por Davi no Salmo 40 é metafórico. Já os gaúchos enfrentam atoleiros de lama tanto literais quanto metafóricos. Davi, esperançosa e confiantemente esperou pelo Senhor, e o Senhor ouviu o seu grito por socorro, e o Senhor o tirou do atoleiro de lama, firmando os seus pés sobre uma rocha. Em quem nós gaúchos esperaremos para sermos salvos dos atoleiros de lama literais e metafóricos nos quais estamos presos? Davi esperou no Senhor. Em quem nós vamos esperar? Esperaremos em políticos que, quando não são corruptos,
aderem a pautas populistas, pautas que dão voto, mas que de fato não resolvem problema nenhum. Nós vamos esperar neles para sermos libertos desses atoleiros de lama literais e metafóricos? Jesus ordena, nós destacamos isso na pregação passada, Jesus ordena que você dê a César apenas o que pertence a César. E a Escritura ordena que você espere e confie unicamente em Deus e não em líderes políticos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes ou políticos. Salmo 118, versículos 8 e 9. Não confie em príncipes, não confie em líderes políticos, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Bem-aventurado aquele que tem Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Salmo 143, versículos 3 e 5. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no homem, que faz a carne mortal o seu braço. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Deus. Jeremias 17, versículos 5 e 7. César não tem direito sobre a tua fé. César não tem direito sobre a tua confiança. Deus não deu isso a César. Então, se nós colocarmos a nossa esperança, a confiança, se nós esperarmos em líderes políticos, pensando que eles nos livrarão desses atoleiros de lama literais e metafóricos, nós estamos em clara desobediência a Deus. Porque Deus disse: César não tem direito à confiança de vocês, César não tem direito à fé de vocês. Maldito o homem que confia no homem. Não confieis em príncipes. Em hipótese alguma, nós devemos negar a responsabilidade que o poder público tem de agir em casos de crise e tragédia. Mas, por outro lado, por mais poderoso que seja, nenhum líder político consegue fazer chover ou parar a chuva, né? A solução, e é claro, é uma solução adequada, né? Que muitos municípios que foram realmente praticamente destruídos, é remover esses bairros, né, que estão próximos aos seus e colocar eles em lugares mais afastados, mais elevados. Mas ainda assim, se Deus quiser, Deus manda um dilúvio de 40 dias e 40 noites que sobrepuja qualquer montanha. Há uma passagem na Escritura que diz que, ainda que alguém tente se esconder de Deus no meio das estrelas, Deus vai derrubar essa pessoa de lá. Então, sim, o poder público tem responsabilidade de agir, mas ao mesmo tempo, eles não têm o poder de salvar. Eles não têm poder algum sobre as tempestades literais e tempestades metafóricas que causam os atoleiros de lama metafóricos e literais nos quais nós estamos presos. Porque, conforme a Escritura, este poder pertence unicamente a Deus, né? Deem ao Senhor, aos filhos dos homens, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adore o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas,
O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios. Como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Esse é o Salmo 29. E muitas vezes a gente lê o Salmo 29 e a gente pensa, que bonitinho. E a gente não percebe que o que Davi está dizendo aqui é que Deus governa sobre as tempestades. Deus governa sobre os dilúvios. Literais e metafóricos. Porque de repente nenhum de nós foi atingido por essas tempestades, né? De repente nenhum de nós teve a casa invadida pela água. Mas nós estamos enfrentando outros tipos de tempestades, outros tipos de temporais, outros tipos de enchentes. De repente nós não estamos presos literalmente num atoleiro de lama, mas nós estamos atolados na lama de vários outros problemas que estamos enfrentando. E Deus é aquele que governa sobre tudo isso. O Deus revelado na Escritura é o Deus das tempestades e dos dilúvios. E sendo que Ele governa as tempestades e os dilúvios, é Ele que põe um fim a esses mesmos dilúvios e tempestades, conforme nós lemos nos Evangelhos, né? Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O Deus cuja voz no Salmo 29 produz as tempestades é o mesmo Deus que nos Evangelhos faz cessar as tempestades. É apenas aquele que controla as tempestades literais e metafóricas que podem salvar aqueles que são atingidos por elas. É apenas o Deus que controla as tempestades literais e metafóricas que causam esses atoleiros de lama literais e metafóricos que de fato pode salvar aqueles que estão presos. Então nós gaúchos faríamos muito bem se imitássemos a Davi aqui no Salmo 40 e esperássemos esperançosa e confiantemente no Senhor, que o tirou desse atoleiro de lama e firmou os seus pés sobre a rocha. Mas o que é esperar no Senhor? No linguajar religioso que nós usamos, esperar no Senhor significa cruzar os braços e ficar passivamente esperando que Deus faça alguma coisa. É isso que significa esperar no Senhor nesse nosso linguajar religioso. É cruzar os braços e dizer: eu coloquei nas mãos de Deus agora. Eu fiz tudo o que eu podia fazer e não deu certo. Então agora eu vou deixar nas mãos de Deus. Eu vou esperar em Deus agora. Eu vou ficar de braços cruzados esperando Deus fazer alguma coisa por mim. Não faz muito sentido, né? Porque eu sempre devo colocar qualquer circunstância da minha vida nas mãos de Deus, né? Eu não devo colocar nas mãos de Deus
as minhas circunstâncias, depois de eu ter tentado tudo e não ter conseguido nada, aí sim, não, agora eu vou colocar nas mãos de Deus. Não. Qualquer coisa que aconteça comigo, eu devo imediatamente colocar nas mãos de Deus. Qualquer circunstância que eu esteja enfrentando, eu devo esperar no Senhor. E infelizmente nós temos esse conceito errado de que esperar em Deus é cruzar os braços. Colocar nas mãos de Deus é não fazer nada. Eu já fiz o que poderia ser feito, não deu certo, agora vou esperar em Deus, vou colocar nas mãos de Deus e Deus vai fazer aquilo que Ele achar melhor. Na Escritura, no entanto, esperar em Deus jamais é sinônimo de passividade. Na Escritura, esperar em Deus jamais é sinônimo de cruzar os braços. Jamais é sinônimo de esperar Deus fazer alguma coisa. Segundo a Escritura, esperar em Deus é obedecer a Deus. Você espera em Deus não de braços cruzados, mas obedecendo tudo o que a Escritura te ordena. E à medida em que você obedece a Deus, Deus vai agir na tua vida e Deus vai usar a tua obediência para te livrar do atoleiro de lama no qual você está preso. Deus vai usar a tua própria obediência para te dar vitória. E uma forma fácil de entender isso é considerar, por exemplo, um casamento. A gente pode imaginar um casamento. Vamos imaginar um casamento de duas pessoas crentes, convertidas, e esse casamento ele tem alguns problemas ali, né? Ele não é um casamento, digamos assim, feliz, ou se é feliz, ele não é tão feliz quanto poderia ser. Há certos problemas, há certas dificuldades ali que o casal está enfrentando. Se tanto o homem quanto a mulher obedecerem à Escritura, especialmente no que diz respeito ao relacionamento deles, ao casamento deles, a própria obediência deles vai resolver os problemas que eles estão enfrentando. Porque os problemas que eles estão enfrentando nada mais é do que o resultado da desobediência deles. O marido não está obedecendo determinadas coisas que a Escritura ordena, a mulher não está obedecendo outras coisas, e obviamente então o casamento, há problemas naquele casamento ali. Se tanto o marido quanto a mulher começarem a obedecer aquilo que Deus ordena, o casal daqui a pouco vai perceber, opa, a gente não está mais enfrentando, né? As coisas estão se ajeitando. Eu não sou casado, né? Então eu vou acusar aqueles que são. O problema é que a maioria dos casais, mesmo os casais crentes, não querem obedecer a Deus. E é por isso que grande parte dos casamentos de crentes são casamentos que não são tão felizes quanto poderiam ser, porque nenhum dos dois quer obedecer a Deus. Nenhum dos dois quer se submeter a Deus. O marido não quer ser o sacerdote da sua família, e a mulher não quer ser aquela ajudadora idônea. Aí o casal vai. Eles podem morrer orando e jejuando pelo seu casamento, e nada vai mudar, porque o que é que vai mudar ali? É a obediência. O casal pode dizer, não, agora nós vamos esperar em Deus, nós vamos colocar o nosso casamento nas mãos de Deus, vamos deixar Deus resolver esse problema aqui.
não vai acontecer nada, né? Porque qual é a solução do problema? É o homem passar a obedecer a Deus e a mulher passar a obedecer a Deus. Então acho que essa ilustração demonstra que esperar em Deus é obedecer a Deus, é obedecer tudo aquilo que Deus ordena, e à medida em que você obedece a Deus, Deus vai usar a tua obediência para te livrar do atoleiro de lama no qual você está preso. E obviamente existirão elementos ali que realmente não tem como resolver, né? Aí Deus vai fazer isso, mas Deus obviamente só vai fazer isso se você estiver sendo fiel. Deus só vai resolver aquilo que você não pode resolver se você estiver resolvendo aquilo que você pode resolver. Nós faremos minimamente 5 pregações no Salmo 40, que eu planejei aqui. Na verdade, originalmente tinha planejado 4. Como eu não consigo, né? No fim eu vi que serão 5, no mínimo. No mínimo, 5 pregações. E nessas 5 pregações nós destacaremos pelo menos 3 ações distintas, mas complementares, pelas quais você esperará esperançosa e confiantemente no Senhor. E eu vou listar para vocês essas ações aqui, essas 3 ações. E essas 3 ações, o lugar onde elas serão realizadas é tanto no atoleiro de lama quanto firme sobre a rocha. Estando preso no atoleiro de lama ou firme sobre a rocha, você deve cultuar e adorar a Deus. É assim que você vai esperar no Senhor. Não importa se você está preso no atoleiro de lama ou se Deus já te livrou do atoleiro de lama e já firmou os seus pés sobre a rocha. Não importa. Você deve cultuar e adorar a Deus. Estando preso no atoleiro de lama ou firme sobre a rocha, você deve estudar a Escritura. Estando preso no atoleiro de lama ou firme sobre a rocha, você deve obedecer e pregar a Escritura. Essas 3 ações, elas devem ser praticadas por você, não importando a tua circunstância, não importa onde você está, não importa se você está firme sobre a rocha ou se você ainda está preso no atoleiro de lama. Nas 2 primeiras pregações, então na pregação de hoje e na próxima pregação, nós discorreremos sobre a responsabilidade que você tem de cultuar e adorar a Deus, estando preso no atoleiro de lama ou firme sobre a rocha. Na primeira pregação, hoje, nós daremos destaque ao culto e adoração a Deus como parte das suas devoções pessoais. O culto e adoração a Deus que você presta ou deveria prestar em casa. E na segunda pregação, nós trataremos do culto e adoração que você deve prestar a Deus publicamente. E o culto e a adoração que você deve prestar a Deus como parte das suas devoções, esse culto, essa adoração, devem ser autênticos, devem ser relevantes e jamais genéricos, superficiais e engessados. Nós vamos desenvolver isso aqui ao longo da pregação. Então, não importa se você está preso no atoleiro de lama, não importa se você está firme sobre a rocha, cultue e adore a Deus com autenticidade e relevância, e não de modo genérico, superficial e engessado. E ao longo dessa pregação você vai aprender como, ao fazer isso, você esperará esperançosa e confiantemente em Deus. Então agora sim a gente realmente vai entrar no Salmo 40. Tudo isso foi a introdução. Se nós lermos descuidadamente os Salmos, e normalmente nós fazemos isso, né?
Normalmente nós lemos descuidadamente. Se nós lermos descuidadamente os salmos, vai nos parecer que eles foram arranjados de forma aleatória, sem nenhum tema, sem nenhum propósito que os conecte e sem nenhum senso de desenvolvimento ou progressão entre eles. A gente lê o Salmo 1, a gente lê o Salmo 2 e a gente supõe que o Salmo 2 não tem nenhuma conexão com o Salmo 1. Então, quando a gente chega no Salmo 40, a gente pensa que o Salmo 40 não tem nenhuma conexão com o Salmo 39, ou 38, ou 37, por exemplo. Mas quando nós estudamos mais atentamente o livro de Salmos, nós percebemos que muitos salmos, não todos, mas muitos salmos estão conectados entre si. O que significa que quem fez essa coletânea, porque obviamente a maioria dos salmos foi escrito por Davi, né? Outros foram escritos por Salomão. Nós temos, não me lembro agora se é 1 ou 2 de Moisés, nós temos salmos de Asaf e de outras pessoas, né? E teve alguém que viveu depois de todas essas pessoas que compilou todos esses salmos num livro. A pessoa que fez essa compilação, ela não arranjou os salmos de forma aleatória. Ela foi guiada por Deus a arranjar os salmos, não todos, mas muitos deles, de forma que existe uma conexão entre eles. E ao considerarmos isso, é possível dizer que no Salmo 40 nós encontramos a vitória que Deus concede aos que esperam nele. E essa teologia de esperar em Deus, esse tema de esperar em Deus, ele está sendo desenvolvido desde o Salmo 37. Existe uma conexão entre os Salmos 37, 38, 39 e 40. Desde o 37, essa ideia de esperar em Deus, esperar no Senhor, ela está sendo desenvolvida e ela chega no seu ápice no Salmo 40. No Salmo 37, por exemplo, nós lemos as seguintes palavras: confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espera nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa daquele que realiza maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, porque certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Davi aqui usa várias expressões que são sinônimas de esperar em Deus, né? Confie no Senhor, agrade-se do Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, descanse no Senhor, espere no Senhor. Todas essas expressões, elas retomam essa ideia de esperar em Deus. E no Salmo 37, várias e várias vezes, é prometido vitória e salvação aos que esperam em Deus. A aplicação desse esperar em Deus é desenvolvida nos Salmos 38 e 39. E é desenvolvido de forma dolorosa esse tema, porque como nós vimos em várias pregações que nós fizemos dos Salmos 38 e 39, nesses salmos Davi se encontra debaixo da disciplina de Deus. Nos Salmos 38 e 39, Davi pecou contra Deus e agora Davi está sendo afligido como forma de disciplina. Deus ordenou circunstâncias adversas sobre a vida de Davi para, por meio dessas circunstâncias, disciplinar a Davi. Mas mesmo debaixo da disciplina de Deus, mesmo debaixo desse sofrimento, Davi afirma, por exemplo, no Salmo 38, 15: pois em ti, Senhor,
espero. E no Salmo 39:7, e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. E então, quando nós chegamos ao Salmo 40, nós vemos a vitória com a qual Deus recompensa Davi, por ter ele, Davi, esperado em Deus, em meio às circunstâncias difíceis dos Salmos 38 e 39. Davi diz: esperançosa e confiantemente esperei por Yahvé, e ele inclinou-se para mim e ouviu o meu grito por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. No Salmo 40, no entanto, nós não encontramos apenas um Davi vitorioso. Na segunda parte do Salmo, a partir do versículo 11, nós encontramos um Davi novamente angustiado, um Davi novamente que implora pela ajuda e salvação de Deus. E a gente poderia pensar, bom, mas então qual é o sentido? Qual é o sentido de esperar em Deus para se ver livre, como Davi se viu, desse atoleiro de lama, para logo depois enfrentar uma outra circunstância difícil? Para que esperar em Deus, então? Deus tirou Davi do atoleiro de lama, Deus firmou os pés de Davi sobre a rocha, mas aí já a partir do versículo 11 ele já está afligido de novo. Ele já está no meio do sofrimento de novo. Qual é o sentido disso? Não nos compete discutir qual é o sentido disso. Nos compete apenas perceber o seguinte: inspirado pelo Espírito Santo, Davi estruturou o Salmo 40 de modo que a vitória recebida no início do Salmo, versículos 1 até o 10, essa vitória serve como base para a sua lamentação e pedido de ajuda e salvação no final do Salmo. Davi usa a vitória que ele recebeu no início do Salmo 40 como base para o seu pedido de socorro no final do Salmo 40. Porque Davi está raciocinando da seguinte forma: bom, Deus me concedeu vitória naquela circunstância, se eu novamente esperar com confiança e esperança em Deus, Ele vai me libertar de novo agora. Isso deve te ensinar que na vida cristã, na vida com Deus, as vitórias que você recebeu no passado devem sustentar a tua fé e confiança em Deus em meio às dificuldades e sofrimentos do presente. Eu vou repetir porque isso é importante. As vitórias que você recebeu no passado devem sustentar a tua fé e confiança em Deus em meio às dificuldades e sofrimentos do presente, porque é isso que Davi está fazendo no Salmo 40, né? Ele recebeu a vitória no passado, e ele está louvando a Deus, ele está agradecendo a Deus por essa vitória, e agora, quando a gente percebe que a partir do versículo 11, Davi de novo está aflito, a gente percebe que ele está usando a vitória recebida no passado para sustentar a confiança e a fé dele em meio às dificuldades vividas no presente. A vida cristã deve ser uma vida marcada por vitórias. A vida cristã não pode ser uma vida marcada por derrotas. O crente, o cristão, o discípulo de Jesus deve avançar de vitória em vitória. Mas para que você avance de vitória em vitória, é necessário que você seja angustiado com dificuldades e sofrimentos. Do contrário, você não terá vencido nada, né? Considere, por exemplo, um time de futebol. Esse time de futebol, ele não disputou uma única partida sequer, nem mesmo um amistoso, por um ano inteiro. Um ano inteiro se passou e esse time de futebol não jogou nenhuma partida.
Não disputou nenhuma partida, nem mesmo amistoso. É possível a gente dizer que esse time está invicto, né? Ele não perdeu nenhuma partida. Mas ao mesmo tempo, essa invencibilidade não tem nenhum sentido, né? Porque é óbvio que eles não perderam nenhuma partida, porque eles não jogaram nenhuma partida. Assim é fácil ser invicto, né? Qualquer time se torna invicto por 100 anos, né? É simplesmente não disputar nenhuma partida por 100 anos. Pronto, aquele time ali ficou 100 anos sem perder. Mas esses 100 anos sem perder não tem sentido nenhum, porque eles nunca arriscaram a possibilidade da derrota. Qual o valor de manter a invencibilidade por um ano, se neste um ano inteiro nenhuma partida foi disputada? Uma vez que esse time não arriscou ser derrotado por uma equipe adversária, esse time invicto, entre aspas, de fato não obteve vitória nenhuma. O que significa que este um ano de invencibilidade não tem valor algum. Porque ao não disputar nenhuma partida, nenhuma vitória realmente foi conquistada. Assim como a invencibilidade de um time que não enfrentou nenhum adversário e não obteve vitória sobre rival nenhum, é uma invencibilidade sem valor algum, assim como isso é verdade, assim também é vazia a vida cristã que se afirma vitoriosa, unicamente porque jamais enfrentou dificuldade ou sofrimento algum. Ah, eu sou um crente vitorioso. É mesmo? Quais as dificuldades que você venceu? Quais as provações que você suportou? Nenhuma. Então tu não é um crente vitorioso, né? Tu não venceu nada. Tu não teve nenhuma dificuldade na vida. Tu jamais enfrentou nada que te tirasse a paz. Você jamais teve que enfrentar o desespero. Então tu não é um crente vitorioso de fato, né? Tu não venceu nada. Isso significa que é falsa e não faz nenhum sentido a mensagem triunfalista pregada por alguns pastores e igrejas, né? Segundo esses pastores e igrejas, ser mais do que vencedor significa jamais enfrentar circunstâncias difíceis, jamais enfrentar circunstâncias desafiadoras, desoladoras e até mesmo desesperadoras. Mas se de fato ser mais do que vencedor significa isso, significa jamais enfrentar circunstância difícil nenhuma, ser mais do que vencedor não tem nenhum valor, né? Por que a pessoa venceu? É igual aquele time que ficou invicto por um ano só porque não disputou nenhuma partida. Grande coisa. Como alguém poderia ser mais do que vencedor sem ter vencido uma mísera circunstância difícil? Como Paulo afirma em Romanos 8, ser mais do que vencedor é enfrentar circunstâncias difíceis e não ser afastado do amor de Deus que está em Cristo Jesus por nenhuma dessas circunstâncias. Isso é ser mais que vencedor. É enfrentar a circunstância difícil, a circunstância desafiadora, o problema, e não ter esse problema te afastando de Deus, te afastando de Jesus. Isso é ser mais do que vencedor. Então, não seja enganado por esse triunfalismo pregado por alguns pastores e igrejas que afirmam que a vida cristã jamais inclui circunstâncias difíceis, que jamais inclui circunstâncias desafiadoras ou desoladoras ou até mesmo desesperadoras. É falso isso.
É falso e não faz nenhum sentido. Porque se nós somos mais do que vencedores, isso significa que nós devemos vencer alguma coisa. Lembre-se então das palavras de Pedro e não se escandalize diante do sofrimento. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vós, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou como malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Não se escandalize com o sofrimento. E imite a Davi no Salmo 40. Use as vitórias que você recebeu no passado para sustentar a tua fé e confiança em Deus em meio às dificuldades e sofrimentos do presente. E Davi começa relatando a vitória recebida de Deus, a vitória que ele recebeu de Deus, afirmando ter esperado no Senhor, conforme nós vemos o versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. Davi utiliza aqui uma construção própria do hebraico, no Salmo 40, no iniciozinho do versículo 1. Ele utiliza essa construção na qual ele usa duas vezes a mesma raiz verbal. Ele usa duas vezes o mesmo verbo. A primeira ocorrência da raiz verbal está no infinitivo absoluto. E a segunda ocorrência dessa mesma raiz verbal, ela está conjugada, e essa construção, ela serve para intensificar a ideia passada pelo verbo. Então, por exemplo, quando Deus está falando com Abraão, Deus diz a Abraão: abençoando, te abençoarei. É usada essa mesma construção. O verbo abençoar é usado duas vezes. A primeira ocorrência no infinitivo absoluto e a segunda ocorrência conjugada. Abençoando, eu vou te abençoar. Uma tradução seria: certamente eu vou te abençoar. Porque essa é a ideia passada. O verbo abençoar está sendo intensificado ali. É por isso que nós temos aqui na nossa Bíblia, na Almeida Corrigida Fiel, nós temos esperei com paciência. Uma tradução extremamente literal seria: esperando, eu esperei no Senhor. Esperando, eu esperei no Senhor, ou, conforme nós temos aqui, esperei com paciência no Senhor. Só que eu, particularmente, acho que paciência, essa locução adverbial aqui com paciência, me parece por demais passiva para expressar a intensidade das palavras de Davi aqui. É por isso que na minha tradução eu traduzi da seguinte forma: esperançosa e confiantemente esperei por Yahvé, esperei no Senhor. Eu acho que esses advérbios eles traduzem melhor a intensificação da ideia que Davi faz aqui de esperar em Deus. E ele diz que ele, então, segundo a minha tradução, esperançosa e confiantemente esperei por Yahvé, esperei no Senhor, e ele inclinou-se para mim, ouviu o meu clamor, ouviu o meu grito por socorro. Davi esperou em Deus com intensidade, e como resultado, Deus inclinou-se para Davi e Deus ouviu o clamor de Davi, Deus ouviu o grito de Davi, pelo qual Davi gritava a Deus: socorro, me ajuda, eu preciso de livramento aqui, eu preciso ser liberto, eu preciso ser salvo.
E perceba o seguinte: perceba que se Deus se inclinou para Davi e ouviu o seu grito por socorro, ouviu o seu clamor, necessariamente Davi chamou a atenção de Deus para as suas circunstâncias difíceis. Né? Porque nós vemos Deus se movimentando aqui, né? Deus se inclinou para mim, Davi diz. Deus se inclinou para mim e Deus ouviu o meu grito por socorro. Ou seja, esse movimento de Deus em direção a Davi implica necessariamente que Davi, de alguma forma, chamou a atenção de Deus para o seu problema, para as suas circunstâncias difíceis. É verdade que quando nós consideramos a onisciência de Deus, nós somos confrontados com a verdade de que Deus conhece tudo o que existe para ser conhecido. Não existe objeto algum que seja além do conhecimento de Deus. Não existe nada que Deus possa dizer, eu não sei o que existe depois daquilo lá. Não existe nada além do conhecimento de Deus. Deus conhece tudo que existe para ser conhecido. Isso significa que Deus conhece as suas circunstâncias. E Deus sabe se você está com os pés firmes sobre a rocha ou se você está preso no atoleiro de lama. Deus sabe. Deus está vendo tudo. Deus conhece as suas circunstâncias. Se você considerar apenas a onisciência de Deus, você chegará à conclusão de que não há nenhuma necessidade de chamar a atenção de Deus para as suas circunstâncias difíceis. Né? Você vai chegar à seguinte conclusão: não, Deus está vendo o meu sofrimento. Deus está vendo a minha circunstância difícil aqui. Então eu não preciso chamar a atenção de Deus. Ocorre que você não pode considerar apenas a onisciência de Deus. Por que você não pode considerar apenas a onisciência de Deus? É exatamente porque a Escritura te ordena que você não considere apenas a onisciência de Deus. A Escritura te ensina, por exemplo, que se você se arrependeu dos pecados e creu em Jesus, você é filho de Deus. Deus é o teu Pai. Estando em Jesus, você recebeu o privilégio de se aproximar de Deus como um filho se aproxima do seu pai. E como é que um filho se aproxima do seu pai? O filho se aproxima do seu pai da mesma forma como a Popes aconselhava o Kiko no Chaves, né? Alguém fazia alguma coisa de ruim para o Kiko e a Popes, que era prima do Kiko, dizia: conta tudo para sua mãe, Kiko. É assim que um filho se aproxima do seu pai. Quando um filho se aproxima do seu pai, ele conta tudo para o seu pai. E quando um pai está ouvindo o seu filho, ele não diz: não, para aí, não precisa dizer que eu já sei. Não, nenhum pai faz isso, né? O pai pode muito bem saber todas as circunstâncias, mas ele jamais vai interromper o seu filho e dizer: não precisa me dizer isso porque eu já sei de tudo isso. Um pai ele sempre quer ouvir a voz do seu filho, relatando aquilo que o próprio pai já sabe. Então a Escritura ordena que você não considere apenas a onisciência de Deus. Não, Deus já sabe tudo o que está acontecendo comigo, então eu não preciso falar nada para Deus, não preciso chamar a atenção de Deus.
Não, a Escritura afirma que você, se você crê em Jesus, que você é filho de Deus. E na verdade a Escritura, sendo você filho de Deus, a Escritura te ordena, a gente destacou isso bastante naquelas pregações que nós tratamos acerca da prática de fazer votos a Deus. A Escritura te ordena que você se aproxime de Deus como um filho se aproxima do seu pai. Mas se nada disso te convence, você simplesmente deveria ser convencido pelo fato de que a Bíblia ordena que você ore a Deus. Alguém já disse que um pouquinho de filosofia te afasta de Deus. A pessoa começa a estudar filosofia, ela pensa que entende, mas ela não entendeu corretamente ainda. Então ela descarta, ela pensa, não, eu não preciso de Deus para explicar a realidade. Então, um pouquinho de filosofia te afasta de Deus. Isso pode ser traduzido também da seguinte maneira: um pouquinho de teologia te afasta de Deus. A pessoa está estudando teologia e ela chega naquela parte em que ela aprende que Deus é onisciente. Então ela pensa, bom, se Deus é onisciente, então para que orar? Né? Para que orar se Deus é onisciente? E diante de uma resposta, de uma pergunta como essa, um teólogo disse, não importa se Deus já sabe de tudo, esse mesmo Deus que sabe de tudo, ordena que você ore, então você deve orar. Não importa se Deus sabe de tudo, se Ele ordenou que você deve orar, você deve orar. Quando um filho se aproxima do seu pai, esse filho chama a atenção do seu pai para as suas circunstâncias difíceis, implorando a sua ajuda, libertação e salvação, assim como Davi faz aqui a partir do versículo 11, né? Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima, são numerosas demais, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados. Eu estou sofrendo e ainda tem gente me prejudicando, se aproveitando do meu sofrimento para me prejudicar mais ainda. Sejam uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundem-se os que querem o meu mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem ahá, ou bem feito, bem feito, bem feito que isso aconteceu contigo. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam, digam constantemente os que amam a tua salvação, magnificado seja o Senhor. Quanto a mim, eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, então não te detenhas, ó meu Deus. É assim que um filho faz quando ele se aproxima do seu pai. Ele chama a atenção do seu pai para os seus problemas. É assim que Davi se aproxima de Deus, ele chama a atenção de Deus para os seus problemas, e é assim que você deve fazer também. Então, esperar esperançosa e confiantemente no Senhor não significa esperar meramente na onisciência de Deus, como quem diz, Deus sabe tudo o que está acontecendo comigo, Deus conhece os meus problemas, Deus conhece as minhas adversidades e quando Ele quiser Ele vai me ajudar, quando Ele quiser Ele vai me libertar. Não, esperar em Deus não é esperar na onisciência de Deus. Esperar em Deus, esperar no Senhor, significa chamar a atenção de Deus para as circunstâncias difíceis que você está enfrentando, implorando a ajuda, a libertação e a salvação de Deus. Davi chamou a atenção de Deus para as suas circunstâncias difíceis
E Deus se inclinou para Davi, e Deus ouviu o seu grito por socorro. Davi gritou por socorro, e Deus o socorreu. Deus livrou e salvou a Davi das circunstâncias difíceis que ele estava enfrentando. E nós não temos detalhes suficientes para determinar quais eram essas circunstâncias. Isso é bom. Isso é bom porque isso nos permite aplicar o Salmo 40 a todas as adversidades que a gente possa enfrentar, né? Se a gente soubesse que o problema de Davi aqui era uma doença, a gente poderia se sentir tentado a não, o Salmo 40 só é válido para quando a circunstância difícil que nós estamos enfrentando é uma doença. Qualquer outra coisa, o Salmo 40 não é válido. Mas não, a gente não sabe. E Deus quis que nós não soubéssemos, para que nós aplicássemos a dificuldade de Davi aqui a qualquer dificuldade que nós possamos estar enfrentando. A mesma coisa com relação ao espinho na carne de Paulo. Alguns conjecturam que poderia ser uma doença nos olhos dele, porque ele disse, se eu não me engano, aos Gálatas, ele diz que os Gálatas amavam tanto a Paulo que, se possível, eles poderiam arrancar os seus próprios olhos para dar a Paulo, né? O que parece indicar que Paulo teria um problema de visão. Então muitos especulam que o espinho na carne que Paulo tinha era essa doença nos olhos, mas a gente não sabe ao certo. E isso é bom, porque daí quando Paulo fala acerca do espinho na carne, a gente pode aplicar isso a qualquer sofrimento nas nossas vidas. Se a gente soubesse com certeza que o espinho na carne era essa doença que Paulo tinha nos olhos, de repente a gente só aplicaria o espinho na carne quando nós tivermos algum problema nos olhos. Nós não sabemos quais eram as circunstâncias difíceis enfrentadas por Davi, mas nós sabemos que elas eram desesperadoras. Pelas duas imagens que Davi usa aqui para ilustrar essas dificuldades. Ele chama aqui, segundo a tradução que nós temos na Almeida Corrigida Fiel, ele chama de um lago horrível, um charco de lodo, ou segundo a minha tradução, um poço de perdição e um atoleiro de lama. O mais importante aqui não é determinar quais eram essas circunstâncias, mas entender que Deus livrou Davi dessas circunstâncias, quaisquer que fossem elas. Davi afirma que Deus o tirou de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, e então colocou os seus pés sobre uma rocha e firmou os seus passos. Se poço de lama, se poço de perdição e atoleiro de lama são imagens que Davi usa para ilustrar o seu sofrimento, ter os seus pés colocados sobre uma rocha e ter os seus passos firmados são imagens que ilustram a vitória que Davi recebeu de Deus. Mas Deus não meramente livrou e salvou Davi dessas circunstâncias difíceis. Ao salvar a Davi, Deus colocou na boca de Davi um cântico novo. Conforme nós lemos, versículo 3, né? E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Deus não meramente livrou e salvou Davi. Deus salvou Davi, Deus livrou Davi, e então Deus colocou na boca de Davi um novo cântico, um hino ao nosso Deus, diz Davi. Mas quem é esse? A quem se refere esse nosso? Quem é que pode se incluir nesse nosso? Quem é que pode dizer, o Deus de Davi aqui também é o meu Deus? Os filhos.
Ou, mais precisamente, permanecendo na linguagem usada por Davi aqui, o Deus de todos aqueles que esperam em Deus como Davi esperou. Esse nosso aqui restringe Deus e essa ação libertadora e salvadora de Deus àqueles que esperam nele conforme Davi esperou nele. É mais ou menos como hoje de tarde eu estava ouvindo um pedaço de uma pregação em Hebreus, e quem estava pregando naquela parte lá em que o escritor de Hebreus diz que Deus não se envergonhou de ser chamado o Deus deles. Deus não se envergonhou de ser o Deus deles. E quando quem estava pregando citou esse verso, imediatamente eu pensei, e quando eu preguei em Hebreus, se eu não me engano, eu não devo ter feito isso, mas imediatamente pensei, uma boa pergunta para se fazer quando tu lê esse versículo é perguntar para a audiência: será que Deus pode dizer o mesmo a teu respeito? Será que Deus pode não se envergonhar de ser o teu Deus? Ou será que Deus se envergonharia se tu saísse por aí espalhando, dizendo: o Deus da Bíblia é o meu Deus? Né? Porque quando o escritor de Hebreus diz que Deus não se envergonha de ser o Deus deles, quer dizer que existe a possibilidade de Deus se envergonhar. E foi exatamente essa aplicação que quem estava pregando fez. Será que Deus se envergonha de que você diga para os outros: esse Deus é o meu Deus? Ou será que Deus não se envergonha? Será que Deus permite que você se inclua nesse nosso aqui, um hino ao nosso Deus? Será que Deus permite que você se inclua aqui e diga: eu estou no mesmo time de Davi, eu sou daqueles que esperam em Deus? Ou será que você diz isso, mas Deus responde lá em cima e diz: não, tu não pode te incluir nesse nosso aqui, porque tu não está esperando em mim como Davi esperou em mim. Então, ao salvar a Davi, Deus colocou na boca de Davi um cântico, um hino ao Deus de Davi, um hino ao Deus de todos aqueles que esperam no Senhor, como Davi esperou. Embora tenha saído vitorioso das circunstâncias difíceis por ele enfrentadas, Davi não se coloca como o centro das atenções. Davi não sai por aí apontando para as pessoas: olha aqui, eu fui vitorioso. Davi relata a vitória recebida, mas logo em seguida, Davi trata de louvar a Deus, de adorar a Deus, de cultuar a Deus, de prestar a Deus ação de graças, agradecimento. Davi não se coloca como destaque, mas Davi destaca a Deus. Do mesmo modo, ao experimentar a libertação de Deus e a vitória sobre as suas circunstâncias, não dê destaque a si próprio. Dê destaque a quem merece o destaque. Dê destaque ao Deus que te libertou e te deu
a vitória, não procure ser o centro das atenções. Com um novo cântico, cultue e adore ao Deus que te libertou e que te deu a vitória. Essa expressão novo cântico, ela é usada ao menos 9 vezes em toda a Escritura. 6 vezes em Salmos, 1 vez em Isaías e 2 vezes em Apocalipse. Essa expressão novo cântico, cântico novo, ela parece ser usada sempre quando há uma nova manifestação da multiforme graça libertadora e salvadora de Deus. Parece que sempre é nesse contexto que essa expressão é usada. Cantar um novo cântico a Deus. E eles cantaram um novo cântico a Deus, aparece 2 vezes em Apocalipse. Sempre que essa expressão é usada, o contexto em que é usada essa expressão é onde ocorreu uma nova manifestação da multiforme graça salvadora e libertadora de Deus. Ou seja, a mais recente ação libertadora e salvadora de Deus revelou a Davi um pouco mais da graça de Deus. Essa revelação da graça de Deus de tal modo impactou a Davi, que Davi se sentiu compelido a escrever a Deus um novo cântico. E por meio desse novo cântico, que Davi agora cultuará e adorará ao Deus que para ele se inclinou, ao Deus que ouviu o seu grito por socorro, ao Deus que o tirou do poço da perdição e do atoleiro de lama, ao Deus que colocou os seus pés sobre uma rocha e firmou os seus passos. É com esse novo cântico que Davi vai cultuar e adorar a Deus. E assim também deve ser com você. A mais recente ação libertadora e salvadora de Deus deve revelar a você um pouco mais da graça de Deus. E essa revelação da graça de Deus deve te impactar de tal modo que você se sinta compelido a escrever a Deus um novo cântico. E será por esse novo cântico que você agora cultuará e adorará ao Deus que para você se inclinou, que ouviu o teu grito por socorro, que te livrou do poço da perdição e do atoleiro de lama e firmou os teus pés sobre a rocha. É com esse novo cântico que você deve adorar e cultuar a Deus. A produção massificada de músicas de louvor, primeiro através das fitas cassete, lá na década de 70, 80, e também discos de vinil, e então por meio de CDs, e agora mediante serviços de streaming, essa produção massificada de músicas de louvor a Deus deturpou o culto e a adoração a Deus. O culto e a adoração oferecidos a Deus pelas mais variadas igrejas, esse culto, essa adoração, perderam autenticidade e perderam relevância. De modo que o culto e a adoração prestado a Deus por essas igrejas locais se transformaram em experiências genéricas, superficiais e engessadas, porque é possível que você entre em qualquer igreja e você vai ouvir em qualquer uma dessas igrejas as mesmas músicas compostas pelas mesmas pessoas, usando os mesmos arranjos vocais e instrumentais. É algo genérico, né?
Não importa se você vai na igreja A, B, C, D, E, F, G, H e assim por diante, é o mesmo culto genérico, é a mesma adoração genérica. Não há autenticidade, não há relevância. E não há autenticidade e relevância exatamente porque quem escreveu aquelas músicas, embora seja teu irmão em Cristo, o que as experiências dessa pessoa têm a ver com as tuas experiências? Por acaso essa pessoa perdeu a sua esposa da mesma forma como você perdeu a esposa? Ele está enfrentando o mesmo câncer que você está enfrentando? O que alguém na Austrália, irmão meu, tem a ver comigo nesse aspecto, né? De repente a vida dele não em nada se assemelha à minha com respeito a sofrimentos e dificuldades. Por que então eu vou me importar tanto em cantar essa música, se essa música não diz respeito a nada na minha vida? Não diz respeito aos meus sofrimentos, não diz respeito nem mesmo às minhas vitórias, porque as vitórias dele não são as mesmas vitórias minhas. E eu percebo a ironia de estar falando dessa forma, né? Porque grande parte das músicas que nós cantamos aqui foram produzidas por pessoas que não têm nada a ver conosco, com pessoas que não perderam os seus cônjuges, por pessoas que não tiveram os seus casamentos destruídos. Não há nada de errado em usufruir de canções escritas por outros irmãos em Cristo que vivem em contextos completamente diferentes do nosso. Mas quando essa prática se torna a regra, de tal forma que não importa a igreja onde eu entrar, eu sempre vou ouvir as mesmas músicas compostas pelas mesmas pessoas, existe algo de errado aqui, né? Não existe esse novo cântico sendo a ideia de cantar a Deus um novo cântico, né? Porque o irmão ali, ele teve uma experiência com Deus, ele foi liberto por Deus, mas aquela igreja local não canta nada acerca da vitória que ele teve. A gente canta acerca da vitória que o irmão lá na Austrália teve, mas a gente não canta acerca da vitória que o nosso irmão que vive aqui do nosso lado teve. E daí a adoração não é autêntica mais, né? Porque nós não estamos cantando acerca das nossas vitórias, nós estamos cantando acerca das histórias de outras pessoas que nós nunca vimos na vida. Nós vamos conhecer essas pessoas na eternidade, mas nós nunca vimos elas. Nós estamos cantando acerca das vitórias deles e não das nossas vitórias. Nós estamos cantando acerca das dificuldades deles e não das nossas dificuldades. E como eu disse antes, eu percebo a ironia de falar deste modo. A ironia não me passa desapercebida aqui, né? Eu sei que ao terminar essa pregação, nós vamos cantar uma canção que foi composta por alguém lá na Austrália, que curiosamente cita aqui ter sido liberto de um lamaçal, né? Mas de qualquer forma, o lamaçal do qual essa pessoa foi liberta não é o mesmo lamaçal do qual nós fomos libertos. Aí sim, mas aqui o lamaçal não é o pecado. Esse atoleiro de lama que Davi está tratando aqui não é o pecado.
Qual é a autenticidade e a relevância do culto e adoração oferecidos por uma igreja local, quando todas as canções cantadas por essa igreja em nada se relacionam com as experiências que os membros e frequentadores dessa igreja tiveram com Deus e com a sua graça libertadora e salvadora? Qual é a autenticidade e relevância de um culto e adoração cujas canções não tratam das lutas e dificuldades pelas quais passam presentemente os membros e frequentadores dessa igreja? Qual é a autenticidade e relevância de um culto e adoração cujas canções não revelam as vitórias que os membros e frequentadores daquela igreja tiveram? Qual é a autenticidade e relevância de uma adoração e de um culto assim? Sim, mas quando, por exemplo, quando a Escritura trata do corpo de Cristo, o corpo de Cristo nunca é a igreja. Quando Paulo fala do corpo de Cristo, Paulo nunca está pensando a igreja no Brasil junto com a igreja na Austrália e junto com a igreja dos Estados Unidos. Não, o corpo de Cristo sempre é retratado a igreja local. Até porque não faz sentido eu ser membro de alguém que eu nunca vi na vida, né? Não, eu não sou membro de um crente em São Paulo. Eu não faço parte do mesmo corpo, nesse sentido, de um crente em São Paulo. Eu faço parte do corpo que é composto pelos membros da Igreja Evangélica da Perseverança. É nesse contexto que faz sentido em dizer que um é o olho, e o outro é a mão, e o outro é o pé, como Paulo faz lá em 1 Coríntios 12. Não faz sentido eu afirmar que um irmão lá em São Paulo é o olho, eu sou a mão. Não faz nenhum sentido afirmar isso, né? Porque o que o olho lá em São Paulo vai informar a mão aqui em Novo Hamburgo? Não, o corpo de Cristo, quando Paulo usa essa metáfora, ele se refere à igreja local. Aí sim faz sentido dizer o Alain é o olho, o Vitor é a mão, o João é o pé. Por quê? Porque nós estamos próximos uns dos outros, né? Nós estamos aqui vivendo o mesmo contexto. Agora dizer um crente lá na Austrália é o olho e eu sou o pé, eu não tenho nenhum contato com ele. O que a visão que ele tem como olho pode me ajudar? Não pode me ajudar, né? Porque eu não converso com ele, eu nem mesmo conheço para conversar com ele. Agora, se o Alain é o olho e eu sou o pé, o Alain como olho, a visão que ele tem, aqui eu não estou falando de visão no sentido de dom, né? Mas eu estou falando simplesmente se existe alguém no corpo de Cristo que é o olho, isso quer dizer que a operação pela qual o Espírito Santo usa essa pessoa é para dar visão. Não necessariamente visão de ouvir alguém fazendo tal coisa, não. Visão de propósito, direção, é isso que nós devemos fazer. Se o Alain é o olho e eu sou o pé, aí sim, nós dois, nós podemos conversar, né? E daí o Alain diz, olha, essa direção que a gente tem que ir. E eu como pé, eu me ponho a caminhar, né? Tá bom, então vamos nessa direção. Mas o irmão lá na Austrália, o que me adianta? Qual é a vantagem de eu saber que ele é o olho e eu sou o pé? Ele não pode me dizer nada, e ele não pode me informar de nada, e eu não posso levá-lo a lugar nenhum. Né? Que corpo é esse que está separado? Não, o corpo de Cristo é a igreja local, e é nesse contexto que eu estou falando aqui. Qual é a autenticidade e relevância de cantarmos músicas de louvor a Deus, mas que não dizem respeito ao irmão que perdeu a esposa por câncer, que não trata com esse sofrimento?
Quando todas as igrejas cantam a Deus as mesmas canções, escritas pelos mesmos compositores, usando a mesma harmonia vocal e instrumental, o culto e a adoração prestados a Deus é genérico, né? É genérico. É tudo igual. Não existe um tempero especial o culto a Deus prestado pela Igreja Evangélica da Perseverança não possui esse tempero especial dos crentes que compõem essa igreja. Não, é tudo um tempero importado da Austrália, dos Estados Unidos. Os crentes que se reúnem na Igreja Batista logo adiante, o culto que eles prestam a Deus também não tem o tempero das experiências que eles tiveram com Deus. Não, é o mesmo tempero da Austrália e dos Estados Unidos. E a Igreja Assembleia de Deus, do outro lado da cidade, também não existe o tempero das experiências que aqueles crentes tiveram com Deus. Não, é o mesmo tempero da Austrália e dos Estados Unidos. É algo genérico, superficial. Essa perda de autenticidade e relevância ocorre em duas frentes. A primeira nós acabamos de destacar, e a segunda diz respeito à qualidade da poesia e da letra das músicas cristãs produzidas atualmente. As canções que são minimamente corretas do ponto de vista bíblico e teológico não passam de frases de efeito e clichês genéricos e superficiais. Frase de efeito e clichê genérico superficial, que não diz nada à pessoa que realmente está enfrentando o problema. Não ajuda em nada aquele irmão que está enfrentando o problema. Essa generalidade e superficialidade da poesia cristã atual deixa o culto e a adoração a Deus engessado. Quando todas as igrejas cantam a Deus as mesmas canções escritas pelos mesmos compositores, o culto e a adoração prestados a Deus perde autenticidade e relevância, e perdendo a autenticidade e relevância, o culto e a adoração a Deus tornam-se experiências genéricas, superficiais e engessadas. E lentamente eu chego à conclusão de que, em vez de nos esforçarmos para cultuarmos a Deus com as canções que estão na moda, com as que são mais tocadas nas igrejas evangélicas, porque existem... Na época em que as pessoas faziam CDs, existia isso, agora não existe mais, né? Agora é puramente streaming, ninguém mais grava de fato o CD, né? Mas na época em que se gravavam CDs, havia assim, coleções de CDs, as 100 canções mais cantadas pelas igrejas, as canções que estão na modinha, as canções que todo mundo canta. Lentamente eu chego à conclusão que, em vez de nos esforçarmos para cultuarmos a Deus com as canções que estão na moda, com as canções que são mais cantadas pelas demais igrejas, cada igreja local deveria garantir que o culto e a adoração por ela prestados a Deus seja composto, na sua maioria, eu nem estou dizendo totalmente, estou dizendo na sua maioria, por canções produzidas localmente. E quando se usarem canções provindas de outros contextos, tais canções devem minimamente dizer respeito às vitórias passadas e necessidades atuais dos membros e frequentadores daquela igreja. Vamos aplicar isso agora às tuas devoções a Deus. Deus, quando você está em casa cultuando e adorando a Deus, Deus não quer ouvir dos teus lábios os últimos sucessos dos compositores cristãos mais prolíficos da atualidade. Não é isso que Deus quer ouvir dos teus lábios. Deus não quer ouvir dos teus lábios Lagoinha, Hillsong ou qualquer outro ministério de louvor que possa existir por aí. Não é isso que Deus quer ouvir dos teus lábios quando você está em casa, sozinho ou em família, adorando e cultuando a Deus. Deus quer ouvir dos teus lábios um cântico novo,
e pôs um novo cântico na minha boca. Deus quer ouvir dos teus lábios um cântico novo, um cântico escrito por você, que seja resultado da mais recente demonstração da graça de Deus ao te libertar e salvar das tuas necessidades ou das suas circunstâncias adversas. E com isso eu não estou dizendo que você deve aprender um instrumento musical, estudar composição musical, fazer um curso de canto, para então escrever esse cântico novo. Não. Nas tuas devoções pessoais a Deus, escreva as tuas experiências com Deus e com a graça libertadora de Deus. Era isso que os grandes homens do passado, que foram fiéis a Deus, faziam. Eles mantinham diários. E nesses diários, eles relatavam as suas dificuldades, as suas circunstâncias adversas, e eles também relatavam as vitórias que Deus lhes deu. Isso é esse cântico novo. No contexto do teu culto e adoração a Deus, prestado como devoção pessoal. Nas tuas devoções pessoais a Deus, escreva sobre as tuas experiências com Deus e com a sua graça libertadora e salvadora. E então cultue e adore a Deus com essa nova canção, que não precisa ter nem mesmo melodia. Apenas recite para Deus, de volta para Ele, aquilo que Ele fez por ti. Ele te tirou do poço da perdição, Ele te tirou do atoleiro de lama. Então escreva isso e nas suas devoções a Deus, recite isso de volta para Deus. Cultue e adore a Deus com essa nova canção, recitando para Deus o que você escreveu, relatando para Deus o que Ele fez por ti. E convenhamos, né? Se Deus se inclinou para você, se Deus ouviu o teu grito por socorro, se Deus te tirou do poço da perdição e do atoleiro de lama, e se Deus colocou os teus pés sobre uma rocha e firmou os teus passos, o mínimo que você deve fazer é isso, né? Certamente você deve fazer muito mais do que isso, mas o mínimo que você deve fazer é isso: escrever a Deus um cântico novo. Para por meio desse cântico novo, louvar, cultuar e adorar a Deus. Não, eu não quero fazer isso. Tá bom, você não precisa fazer isso. Ocorre que ao não fazer isso, você estará sendo idólatra. Porque o que essa negativa diz acerca de ti, né? Deus te libertou, Deus te salvou, você estava lá atolado na lama, perdido no poço da perdição. Eu não vou adorar a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Não. Isso não é falta de agradecimento? Não é ingratidão da tua parte isso? É ingratidão, por um lado, e idolatria do outro. Porque em pregações passadas, nós demonstramos que o culto e a adoração são práticas inescapáveis. O que significa dizer que o culto e a adoração são práticas inescapáveis? Quer dizer que ninguém escapa do culto e da adoração. Todas as pessoas. A gente pode pensar que apenas nós que estamos aqui reunidos estamos cultuando e adorando. Não. Na Rua Machado de Assis, todos aqueles que agora estão na Rua Machado de Assis estão cultuando
e adorando. A questão é a quem eles estão cultuando e adorando. O culto e a adoração são práticas inescapáveis. Ninguém pode dizer, eu não vou cultuar, eu não vou adorar. Não, você sempre está cultuando, você sempre está adorando. A questão é a quem? Se você diz, eu não vou cultuar a Deus, ele me tirou do poço da perdição, ele me tirou do atoleiro de lama, mas eu não vou cultuar a Deus, significa que você está cultuando a uma outra divindade qualquer. Ao recusar-se a adorar a Deus, você automaticamente torna-se idólatra. Não são idólatras apenas aqueles que se prostram diante de Maria ou diante da estátua de qualquer outro santo e rezam o terço. Não, não são apenas eles os idólatras. Idólatras são todos aqueles que se recusam a adorar o Deus verdadeiro. Isso quer dizer que o ateu, a pessoa que não crê em nenhum Deus, que não crê em nenhuma religião, que diz que a religião é o ópio do povo, essa pessoa é idólatra. Porque idolatria não é apenas se inclinar diante de um ídolo. Idolatria é não adorar o Deus verdadeiro. Se você se recusar a cultuar e adorar a Deus com um cântico novo, escrito por você, relatando o que Deus fez por você, você necessariamente estará adorando e cultuando um ídolo falso, como qualquer outro idólatra por aí. É necessário que você fuja dessa idolatria. Agora que Deus firmou os teus pés sobre a rocha, cante a Deus um cântico novo. Um cântico escrito por você, um cântico que trate da graça que Deus revelou ao te libertar dessa dificuldade. Cultue e adore a Deus com autenticidade e com relevância. Com aquilo que Deus fez por você. E não de modo genérico, superficial e engessado, simplesmente usando aquilo que Deus fez pelos outros, mas que não é a tua experiência. E perceba um detalhe importante aqui. Um cântico novo, ele só pode ser chamado de novo caso exista um cântico anterior a ele, né? Imagina uma mulher ela diz, esse aqui é o meu novo marido. Quando essa mulher diz, esse aqui é o meu novo marido, a implicação qual é? Ela era casada antes, ela tinha um marido anterior a esse, por alguma razão ela se divorciou, e agora ela tem um novo marido. Né? Então, novo marido implica que existia um marido anterior. Novo cântico implica que existia um cântico anterior a este. No início da pregação, nós afirmamos que a vida cristã, ela deve ser vivida de vitória em vitória, né? E que toda vitória pressupõe dificuldades que foram superadas. Isso significa que devem existir muitos cânticos anteriores a este novo cântico, cada um deles composto por ocasião de uma nova manifestação da graça de Deus ao te libertar das dificuldades anteriores. E é com essas canções anteriores que você deverá, nas suas devoções pessoais, adorar e cultuar a Deus enquanto se encontra preso no atoleiro de lama. Né? Você está preso no atoleiro de lama. Deus ainda não te libertou, o que significa que você não tem ainda um novo cântico para cantar a Deus.
São as canções anteriores que você cantará a Deus, estando preso no atoleiro de lama. As canções que relatam as experiências anteriores que você teve com a graça libertadora e salvadora de Deus. Porque afinal de contas, como nós afirmamos antes, você deve usar as vitórias passadas para sustentar a tua fé e a confiança nas suas lutas presentes. O culto e adoração que você deve prestar a Deus, como devoção pessoal, não é uma exclusividade dos momentos em que você experimenta a libertação de Deus. O culto e adoração a Deus não é uma exclusividade daqueles momentos em que Deus coloca os teus pés sobre a rocha. Não, o culto e adoração a Deus são contínuos. Estando você preso no atoleiro de lama, ou estando você já com os pés firmados sobre a rocha. Não importa a circunstância na qual você esteja, você deve cultuar e adorar a Deus, no atoleiro de lama ou firme sobre a rocha, não importa. Ou você acha que Davi, enquanto ele estava preso no atoleiro de lama, enquanto ele estava preso nesse poço de perdição, ele disse: não, enquanto eu estiver aqui eu não vou cultuar a Deus, enquanto eu estiver aqui eu não vou adorar a Deus, não, eu só vou adorar a Deus quando Ele me libertar. Será que foi isso que Davi fez? Certamente não, né? Davi cultuava e adorava a Deus estando preso no atoleiro de lama, estando preso nesse poço de perdição. Use as canções que falam das vitórias que Deus te deu no passado para sustentar a tua fé e esperança em Deus, enquanto você espera uma nova libertação da parte de Deus. E é por isso que você realmente deve aproveitar cada libertação da parte de Deus para escrever um novo cântico, porque você sabe que logo adiante você vai enfrentar uma nova dificuldade, né? E você deve querer que a vitória agora recebida te ajude a superar a dificuldade que está logo adiante. E por isso então você deve relatar essa vitória recebida, escrevendo um novo cântico. Se você não escrever um novo cântico, sabe o que vai acontecer? Você vai esquecer da vitória recebida. E daí quando vier aquele sofrimento maior, você vai dizer: quer saber? Eu vou abandonar Deus. Que tipo de Deus é esse que permite que coisas assim aconteçam? Por que os crentes, por que há muitos crentes que se desviam? Exatamente por isso. Eles esqueceram das vitórias do passado. Eles não relataram as vitórias do passado. Eles não escreveram esse novo cântico. Então, quando a dificuldade maior veio, porque Deus age assim, né? A pessoa começa a sua carreira cristã, Deus permite um sofrimento pequeno, né? Deus não vai permitir um sofrimento extremamente grande para alguém que se converteu ontem, porque essa pessoa não tem estrutura para suportar esse sofrimento grande. Então Deus permite um sofrimento pequeno. A pessoa vence, ela é mais do que vencedora, né? Ela não permitiu que aquele sofrimento pequeno a afastasse do amor de Deus. Mas logo adiante vai vir um sofrimento um pouquinho maior. É assim que Deus treina os seus filhos, né? É assim, qualquer pessoa que vai na academia, é assim que a pessoa treina, né? O cara não começa fazendo um supino com 50 quilos de cada lado. Não, se o cara é fraquinho, o cara vai começar com um supino provavelmente com menos de 10 quilos de cada lado, porque o cara é fraco. Tu vai colocar 50 quilos de cada lado, que adianta? O cara não vai conseguir levantar a barra, né? Então, tu começa o treinamento com aquilo que tu pode, né? Coloca um peso ali que tu aguenta, vai exigir esforço, mas que tu aguenta aquele esforço, e aos poucos tu vai treinando até que daqui a pouco tu levanta 50 quilos de cada lado. Da mesma forma, o sofrimento.
E se tu não relatar as vitórias recebidas no passado, você vai esquecer essas vitórias, porque por mais que você negue, todos nós somos ingratos. Nenhum de nós quer admitir, mas a verdade é que todos nós somos ingratos, especialmente com relação a Deus. Deus enviou Jesus para nos resgatar do maior poço de perdição e atoleiro de lama que poderia existir, agora sim se referindo ao pecado. E daí quando Deus ordena algum mal na nossa vida para nos treinar através desse mal, nós cuspimos na cara de Deus e de Jesus e nós dizemos: que tipo de Deus é esse? Que tipo de Jesus é esse? Eu não quero mais saber desse Deus, eu não quero mais saber desse Jesus, eu não vou mais cultuar a Deus nas minhas devoções pessoais, e quer saber? Eu também não vou mais cultuar a Deus publicamente, eu não vou mais participar dos cultos a Deus, eu não vou mais me encontrar com os meus irmãos para publicamente cultuar a Deus, porque eu sou um ingrato, eu não estou nem aí que Jesus morreu pelos meus pecados. Jesus tirou a pessoa que eu amava. Eu não estou nem aí se Jesus morreu pelos meus pecados. Ele não devia ter tirado a pessoa que eu amava de mim. E é por isso que eu não quero mais adorar a Deus. A pessoa não relata as vitórias que ela teve no passado, e daí ela necessariamente se torna ingrata. E daí o que aconteceu com fulano de tal? Desistiu. O irmão desviou. Use as canções que falam das vitórias que Deus te deu no passado para sustentar a tua fé e esperança em Deus, enquanto você espera por uma nova libertação e salvação agora no presente. E junto a essas canções passadas, apresente a Deus as tuas orações, pelas quais você pede socorro a Deus, como Davi faz aqui, Davi está cantando o Salmo 40, nos primeiros 10 versículos Davi está relatando a vitória que Deus lhe deu, e daí a partir do versículo 11, Davi começa a chamar a atenção de Deus de novo. O Senhor me deu a vitória, mas olha só, eu estou numa nova circunstância difícil agora. Então use as canções que Deus te deu no passado, nas quais você relatou a vitória que Deus te deu, e use elas junto com as orações, nas quais você chama a atenção de Deus para os problemas que você está enfrentando agora. Se no entanto você disser: não, eu não quero fazer isso também, eu não quero cultuar a Deus com um novo cântico, quando ele me tira do poço da perdição e do atoleiro de lama e firmou os meus pés sobre a rocha, eu não quero fazer isso. E também, enquanto eu estou preso no atoleiro de lama, eu também não quero cultuar a Deus. Se você se recusar a adorar e cultuar a Deus, nas suas devoções a Deus, que daí já não mais serão devoções a Deus, porque se nas suas devoções a Deus você não cultua e adora a Deus, não é a Deus que são prestadas essas devoções, Se você esperar que Deus te liberte do poço da perdição e do atoleiro de lama, para então cultuar a Deus e adorá-lo, você não será liberto desse atoleiro de lama, Porque você poderia dizer que está esperando em Deus com esperança e com confiança, ao mesmo tempo em que se recusa a cultuar e adorar a Deus? Você pode dizer: não, eu estou esperando em Deus, mas enquanto eu estou esperando Deus, eu me recuso a adorá-lo e cultuá-lo. Será que você está esperando em Deus mesmo? Não, você não está esperando em Deus. Ou conforme diz o versículo 4, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Será que você está pondo em Deus a confiança, recusando-se a adorar e cultuar a Deus? Não, eu estou confiando em Deus, irmão. Eu estou confiando em Deus. Eu estou confiando que Deus vai me libertar dessa circunstância difícil, mas eu não vou cultuar e adorar a Deus enquanto eu confio nele. Não é muita confiança isso, Ou então versículo 16, folguem e alegrem-se em ti os que te buscam,
Digam continuamente os que amam a tua salvação, magnificado seja o Senhor. Será que você está buscando a Deus enquanto recusa-se a adorá-lo e a cultuá-lo? Será que você ama a salvação de Deus de fato, se você recusa-se a adorá-lo e cultuá-lo? Não. Você não está nem esperando em Deus, você não está confiando em Deus, você não está buscando a Deus, você não está amando a salvação de Deus, o que significa que você não será liberto do poço da perdição e nem do atoleiro de lama. E se por acaso você for liberto, não terá sido Deus a te libertar. Por que Deus te libertaria se você não esperou nele? Não. Se você não buscar a Deus, se você não adorar a Deus, não cultuar a Deus estando preso no atoleiro de lama, Deus não vai te libertar do atoleiro de lama. E se por acaso um dia você se ver livre do atoleiro de lama, não foi Deus que te libertou. E se não foi Deus que te libertou, quem foi que te libertou? E com qual propósito? Porque Deus quando ordena o mal sobre a vida dos seus filhos, Deus ordena o mal para o bem deles. Mas quando alguém além de Deus faz o bem, esse bem nunca tem a intenção de produzir o bem na vida, sempre tem a intenção de produzir o mal. Deus propõe o mal para o bem. Qualquer outro além de Deus propõe o bem para o mal. Então, se você não esperou em Deus, se você não confiou em Deus, se você não buscou em Deus, se você não se alegra com a salvação de Deus, se você se recusa a cultuar e adorar a Deus, Deus não vai te libertar do atoleiro de lama. E se você se ver livre do atoleiro de lama, não foi Deus que te libertou. E se não foi Deus que te libertou, você deve ter muito medo. Porque quem te libertou não te libertou para o teu bem. Esperançosa e confiantemente esperei por Yahvé. Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu grito por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs na minha boca um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão em Yahvé. Você quer ser liberto dos atoleiros de lama, literais e metafóricos, assim como Davi foi liberto? Você quer ter os teus pés firmados sobre a rocha, assim como os pés de Davi foram firmados sobre a rocha? Se você quer isso, então imite a Davi. A semelhança de Davi, cultue e adore a Deus com autenticidade e relevância, em qualquer circunstância na qual você se encontrar. A semelhança de Davi, cultue a Deus com autenticidade e relevância, estando firme sobre a rocha ou ainda preso no atoleiro de lama. E será por meio deste culto e adoração a Deus autênticos e relevantes que você esperará com esperança e com confiança em Deus. E será por meio desse culto e adoração que Deus vai te libertar. Será por meio desse culto e adoração que você vai receber de Deus a vitória. Então cultue e adore a Deus com autenticidade e relevância, e não de modo genérico, superficial e engessado. Cultue e adore a Deus com autenticidade e relevância, estando firme sobre a rocha ou ainda preso no atoleiro de lama. Amém.